Esta semana, o quadro Saúde e a Prevenção destaca a importância de manter a pele saudável durante o inverno. Não só durante o inverno, mas a gente sabe que nessa época é mais importante ainda. As baixas temperaturas, o vento e o banho quente podem favorecer o ressecamento e a sensibilidade, exigindo atenção especial. E para esclarecer dúvidas e indicar as melhores práticas para a estação, conversamos por telefone com os dermatologistas da Santa Casa de Porto Alegre, o Wagner Bertolini e também a Grace Chaves, que já estão conosco na linha. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente a gente agradece a participação de vocês aqui no quadro Saúde e Prevenção. Lembrando que este quadro tem o patrocínio do Dr. Rodrigo Cadori Mafalda, que é especialista em coluna e neurocirurgião. E após dado boa tarde, a gente pergunta então, doutores, por que a pele tende a ressecar mais durante o inverno? Desculpa, tem- Então, a pele, durante o inverno, ela acaba sofrendo mais, principalmente pelo fato da baixa temperatura e pelo fato da gente acabar perdendo, digamos, mais água pela pele. A gente, em função de banhos quentes, de ar-condicionado, aquecedores, a gente acaba perdendo aquele manto lipídico, a gordura que protege a nossa pele, e isso facilita, então, uma perda maior de água, ocasionando o ressecamento. Então, nesse caso, a hidratação é tão importante nessa época. A hidratação, no caso, me refiro ao consumo de água, quanto no verão. Na verdade, nessa época, a gente costuma orientar que a hidratação seja redobrada, principalmente nos pacientes que têm já alguma condição de alteração dessa barreira cutânea, né? Então, pacientes com dermatite atópica, com psoríase, essas doenças que podem ser pioradas pelo ressecamento e pela não exposição, digamos assim, ao sol. Então, o cuidado não é exatamente o mesmo. Às vezes, a gente precisa lançar mão de hidratantes com alguns componentes mais concentrados ou diferentes, né? Às vezes, a gente usa até o mesmo produto, né? Com opções diferentes. Digamos, no verão vai usar uma loção, né? De determinado produto. No inverno vai usar creme, que é um pouco mais hidratante, reforça mais essa barreira. Bom, o banho quente, de fato, agrava o ressecamento da pele? O banho quente, né, a exposição a altas temperaturas, ela pode prejudicar, sim, né, a nossa barreira cutânea. No paciente que não tem nenhuma doença de pele, talvez isso não tenha tanta repercussão. Mas no paciente que já tem algum acometimento, isso pode piorar, sim. Em relação ao uso do protetor solar, mesmo em dias nublados, chuvosos, de frio? O uso do protetor solar, a gente orienta assim, que seja feito todos os dias, até para que isso vire um hábito do paciente, né? Muitas vezes a gente tá assim, o dia está nublado e daqui a pouco abre sol. E o paciente não usou o protetor solar porque quando saiu estava nublado, não carregou. Então, para que se torne rotina, vire um hábito e não aconteça de estar desprotegido, caso tenha uma exposição, a gente orienta sempre sim. Em relação a dias chuvosos, né? Se a gente for olhar e considerar o índice de radiação UV, teoricamente não precisaria usar, né? Então a gente tem até alguns telefones que tem um aplicativo ali que é o Tempo, e ali mostra o índice de radiação UV. A gente costuma orientar, né, com base também nesse índice. De uma forma geral, eu costumo orientar para usar sempre, né? Mais por essa questão de virar um hábito. E a esfoliação, ela pode acontecer com frequência durante o inverno? Não entendi aqui. Não, a esfoliação da pele. Muitas pessoas usam cremes para fazer esfoliação no rosto, nos cotovelos. O ideal, em função dessa perda já natural da barreira, né, lipídica, barreira de gordura da pele, a gente não evita fazer esfoliações, principalmente no inverno, né, onde o banho quente já vai acabar tirando, né? A gente faz uma analogia.
A gente tem aqui no sul, que a gente come muito churrasco, um prato engordurado lá. Como que a gente faz para tirar aquela gordura do prato? Água quente e sabão. Tudo que a gente não quer fazer na nossa pele no inverno é tirar aquela pouca gordura que a gente tem. Então, a gente tenta tomar um banho morno, mais rápido. Aí vão me dizer assim, mas o banho morno é complicado às vezes no inverno. Então, tenta não tomar tão quente o seu banho, né? Evitar também o uso de buchas vegetais, que já aí entra nessa questão de esfoliação, né, de esponja, assim, de ensaboar muito, sabonetes também muito fortes, né? Então, lavar principalmente áreas onde acumula mais sujeira, digamos assim. O couro cabeludo, genitais, axilas, né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a esfoliação não é indicada agora no inverno. Cremes ricos em óleos vegetais podem ser usados por todos os tipos de pele? Pode repetir, por favor? Se cremes ricos em óleos vegetais são recomendados para todos os tipos de pele agora no frio, ou tem aquelas que não devem ser usadas? Entendi, obrigada. A princípio, não teria uma contraindicação, né? Os óleos fazem parte da composição, geralmente, de um creme hidratante. Então, tanto, como eu citei antes, loções ou cremes, eles diferenciam na questão do percentual de produtos que são hidratantes e dos produtos que são oleosos, né? A fase mais aquosa e a fase mais oleosa. Isso é o que diferencia. Então, não teria problema de uma forma geral, a não ser que a pessoa tenha alguma alergia específica àquele óleo, né? Mas, de uma forma geral, são indicados. E quais os cuidados específicos pessoas com pele mais sensível devem ter no inverno? Fora essa questão que a senhora já colocou da hidratação, do uso de óleos, de cremes específicos. Então, essa questão que o Dr. Wagner também colocou com relação aos banhos quentes, né? Isso é uma coisa importante. A gente não pede para que o paciente tome banho morno frio, não. É um morno, né? Assim, aceitável. O uso dos sabonetes é uma coisa muito importante também, não tão difundida. Tem sabonetes que limpam e não ressecam a pele. Eles já funcionam como uma primeira etapa da hidratação da pele, na verdade. Então, isso é um cuidado a mais. Aplicar o hidratante logo depois que sai do banho, porque a pele fica mais permeável e a hidratação acaba sendo melhor, digamos assim. Pacientes com pele sensível, né? Nessa época também seria interessante evitar o uso de roupas sintéticas diretamente em contato com o corpo, fazer uso de tecidos mais naturais, né? Então, algodão, linho. O linho é frio para essa época, mas o algodão seria o mais indicado, né? Tanto roupa íntima ali, quanto a primeira roupinha de contato com o corpo, tipo a camiseta, uma calçola, né? Alguma coisa assim. Evitar, então, a exposição à temperatura externa diretamente, quando isso for possível, né? Pela questão, assim, que às vezes a pele sensível não é nem a temperatura, mas é o vento, né? Então, não está tão frio, mas está ventando. Então, isso pode prejudicar a questão dos ressecamentos, eczemas, rachaduras. Então, reforçar também a hidratação da região dos lábios, né? Então, usar hidratantes de lábios. Pode ser hidratante com FPS, fator de proteção solar, seria melhor ainda. E para todos os pacientes, não só pacientes com a pele sensível, manter uma ingestão adequada de líquidos, né? A gente tende a ou tomar menos líquido, menos água, digamos assim, ou, enfim, né, optar em quantidades menores de líquidos mais quentes, que são mais confortáveis. A gente não pode esquecer de manter a quantidade mínima necessária de ingestão de água. Perfeito. Bom, e a pele do rosto, ela exige cuidados diferentes do restante do corpo, correto? Na verdade, não necessariamente, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa que no rosto tem alguma doença que pode piorar no inverno, como, por exemplo, um paciente com rosácea, o cuidado vai ser diferente. Mas é em função dessa condição que ele tem que predominantemente acontece no rosto, na face, né? Um paciente com pele normal, sem nenhuma doença, a pele do rosto e a pele do corpo
exigem o mesmo cuidado. Pode ter algum produto específico, né? Então, tem gente que às vezes tem a pele do rosto mais oleosa, tem gente que tende a ser um pouco mais oleosa do que o normal, né, da pele. Uma dica também seria, quem tem a pele mais sensível, comprar produtos que estejam escritos hipoalergênico. O que significa isso? Menos produtos que possam vir a causar algum tipo de alergia na pele. Muito bem, dicas preciosas aí pra gente. A gente vai pedir para os doutores para que aguardem na linha. A gente vai para um breve intervalinho e já volta falando mais aí sobre a importância dos cuidados com a pele durante o período de inverno. Não saia daí. A construtora JLV, fundada em 2004, é referência em obras públicas com atuação em todo o estado. Oferece serviços de terraplanagem e projetos, além de fornecimento de madeiras para frigoríficos, mantendo sempre a qualidade e o compromisso social. Telefone para contato 51 36 32 33 89. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. 12h25, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Estúdio IBA, com o patrocínio da Renovare Obras e Serviços, da Comalto Autorizada Volkswagen e da JLV Construtora. Também com o apoio da Zetanet, do CGC Contabilidade e do Vantajão Atacado. Retornamos agora à entrevista com os dermatologistas da Santa Casa de Porto Alegre, o Wagner Bertolini e também a Grace Chaves, sobre o tema, né, que é a importância de manter a pele saudável durante o inverno. Na verdade, durante todo o ano, né? Mas agora no inverno a gente sabe que é um pouquinho mais complicado. Lembrando que o quadro Saúde é Prevenção tem o patrocínio do Dr. Rodrigo Cadore Mafaldo, especialista em coluna e neurocirurgião. E a gente retoma, então, as nossas perguntas aqui aos nossos especialistas de hoje. Bom, doutores, por que os pés e os cotovelos tendem a ressecar mais nesta época do ano? Bom, a pele dos cotovelos e dos pés é uma pele mais grossa, né? Então, ela tende a ressecar naturalmente maior, a ressecar mais. Principalmente também, é sempre bom a gente lembrar em pacientes que tenham já alguma predisposição, principalmente a psoríase, né, que é uma área que pode tanto afetar os pés como os cotovelos, joelhos também, né? Então, ela tende a aparecer mais nesse tipo de paciente. Bom, a gente volta um pouquinho lá nas perguntas do primeiro bloco, para questionar se sabonetes antibacterianos podem prejudicar a barreira de proteção da pele. Sim, de uma forma geral, a gente costuma orientar e evitar o uso desses sabonetes, né? Então, eu digo para os pacientes, a gente foi feito perfeitamente em equilíbrio, digamos assim. Então, a gente tem bactérias, vírus, fungos no nosso corpo, tanto, digamos, bons quanto os ruins. Quando a gente faz essa seleção através desses sabonetes antibacterianos, eles não são seletivos com relação às bactérias boas ou ruins, né? Então, eles podem acabar diminuindo as que são boas, ou seja, que nos protegem de desenvolver alguma doença. Então, a ideia é não usar para que a nossa pele siga, né, se equilibrando, digamos assim, sem desenvolver nenhuma doença por essa exposição, né? Então, não é indicado o uso desses sabonetes. Bom, nessa época do ano a gente vê muitas pessoas comprando produtos que prometem clarear manchas, né? E eles são vendidos com facilidade em farmácias, em casas de cosméticos. Esses cremes são seguros? Alguns cremes, a depender, né, do creme, do produto, enfim, produtos de venda livre que não exigem receituário médico, de uma forma geral, eles têm uma concentração de ácidos um pouco menor, tá? Eu faço a analogia de que se o paciente comprou sozinho no balcão da farmácia e acontece alguma coisa, ele não vai ter a quem recorrer, pedir ajuda, reclamar, né? Então, os ácidos que são mais concentrados costumam ser medicamentos. E aí, esses geralmente exigem prescrição médica, o que faz muito sentido, né? Porque daí o paciente tem a quem recorrer caso desenvolva alguma alergia, alguma irritação.
Tem muitos produtos que não precisam de receituário médico, contradizendo um pouco, né, o que eu falei, e que pode dar irritação, mas não necessariamente só pelo produto, né, pelo ácido, pela forma de aplicação do paciente, que às vezes acaba não sendo a mais adequada. Um produto que deve ser feito uso noturno, usa de dia, o produto que deve ser usado em pequena quantidade, usa em quantidade grande, porque o paciente pensa que pode melhorar mais rápido usando mais quantidade, né? Então, esses ácidos, né, que as pessoas costumam associar ao inverno, alguns podem dar problema, sim, né? Bom, e quais os sinais que devem ser observados para que a pessoa saiba se está na hora de procurar um dermatologista para uma avaliação? Então, assim, se está com alguma lesão na pele, obviamente que não tinha. Se tem alguma lesão que está coçando demais, né, alguma descamação que não percebeu, se vê que a pele está muito ressecada, né, são todos sinais assim, de alerta, pensando mais em cuidados do inverno, assim, né, doenças que podem ser causadas no inverno. Muito bem, a gente agradece a participação de vocês, os esclarecimentos todos aqui. Espero que essas dicas possam ajudar, né, o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado a ambos. A gente que agradece. Nós abraço. também agradecemos. A gente espera que essas dicas sejam boas, né, para as pessoas, e em caso de dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada, grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Concluímos por aqui mais um quadro Saúde é Prevenção, com o patrocínio do Dr. Rodrigo Cadore Mafaldo, especialista em coluna e neurocirurgia. Um grande abraço a vocês que nos acompanharam aí do outro lado. O resumo completo dessas dicas vocês conferem na edição impressa de sexta-feira. Obrigada, Rafael. Um grande abraço. Eu que agradeço, Clarice, e até amanhã. Tchau, tchau.